Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Senhor, para te louvar, para te adorar, para agradecer, Senhor, mais esse ano, mais esses inícios de trabalho que estamos fazendo na Igreja de Vila Gustavo, com os irmãos, com a diaconia, com o conselho. Obrigado, Senhor, porque podemos te adorar, te louvar, bendizer o seu nome. O Senhor é grande, poderoso, o Senhor controla todas as coisas. E esse momento que vivemos, Senhor, pode ser um momento também, Senhor, para podermos estar mais próximos de Ti, podermos estar agradecendo, Senhor, porque temos aprendido muita coisa. Eh, Também temos tido provações, Senhor, tido dificuldades, ó Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Pedimos, Senhor, neste momento também, oração por aqueles enfermos, doentes, que estão na cama, estão nos hospitais. O pastor Marra, Senhor, abençoe a vida dele, a recuperação dele. Algum irmão também que esteja com algum problema também, Senhor, devido a essa pandemia, devido a esse vírus, Senhor, abençoe a vida dele, Senhor, dê breve recuperação na sua poderosa e grande vontade que o Senhor tenha sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor, eh, nos limpe, Senhor, com o seu Santo Espírito a cada dia, nos ajude a estar realmente mais próximos e conhecendo a sua palavra, próximos dos irmãos, sendo testemunhas daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, porque sem ti, Senhor, neste mundo, nós não somos nada, ó Pai. Nos ajude a ser cada vez mais fortes, a receber a sua armadura para aguentar e poder ir para frente com aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, em 2 Timóteo, é um são 2 versículos que vocês não conhecem muito, né, na verdade que nós não conhecemos muito. Eu vou até, fazer uma brincadeira, né, são os versículos que nós usamos como base, né, na nossa escola dominical do ano passado. Preciso falar qual que é? Tô brincando, gente. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E diz assim e diz assim a palavra de Deus: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Quando nós usamos esses 2 versículos, nós usamos porque ele é realmente um apontamento do quanto a escritura é poderosa, quanto a escritura, nos traz, né, o que Deus deseja para nós, o que Deus é para nós, o que nós somos diante de Deus, a sua justiça, o quanto nós precisamos ser reprimidos mesmo por Deus, repreensão, quanto nós precisamos ter correção enviada pelo Espírito Santo a nossas vidas, e a justiça também, né, de Deus. Então esses versículos são, assim, um resumo mesmo do que a Bíblia significa para a nossa vida como cristãos na igreja, né. E eu queria lembrar dos irmãos, né, que nesse ano a gente está colocando, eu não sei, eu não me lembro agora se é para toda a igreja, mas a gente está usando, acho que para os adultos, a questão dos bereanos, né. Então o que que significa isso, né? Os bereanos, eram aquelas pessoas que sempre quando ouviam as palavras de Deus, eles queriam iam lá saber se aquilo que estava sendo falado, se a pessoa não estava querendo enganar elas, né, falando na linguagem bem simples mesmo: "Olha, eu estou falando que Deus é o nosso salvador,
que Jesus Cristo virá e ele será o nosso Salvador. Eu falo nesses termos porque é é a forma como a gente, vamos dizer assim, entenderia melhor, né. E aí as pessoas falam: "Não, mas Jesus já veio". Não, Jesus não veio. Então, por exemplo, vamos lá nas Bíblias, na Bíblia, na Escritura, para ver se realmente o que está sendo falado é verdade. Então eles eram assim. Então nós estamos usando hoje, nesse ano, como tema, né, os berianos, e para nós usarmos como exemplo a vida deles para a nossa vida. Então tudo que nós escutarmos, né, eu acho que podemos trazer para a nossa vida espiritual e para a nossa vida normal, né, no dia a dia, na nossa vida com Deus, porque a nossa vida com Deus é 24 horas. Precisamos realmente colocar diante de Deus e ver se aquilo é realmente a palavra de Deus. Então, por exemplo, não somente falar, aquilo que alguém fala para você fazer, aí você fala: "Não, isso aqui é a minha vida, secular, então eu posso fazer". "Ah, não, agora aqui é a minha vida, com Deus, então isso aqui eu preciso ver se realmente eu posso fazer". Não, a nossa vida inteira, 24 horas por dia, ela tem que ser pautada no que a palavra de Deus nos diz, né. Então, quando a gente está trazendo a questão da Bíblia, como os bereanos tratavam e queriam ter certeza do que estava sendo falado e iam às Escrituras, nós mesmos também temos que fazer isso. Então, nossa vida tem que ser pautada nas Escrituras e o que é falado para nós também tem que ser pautado nas Escrituras, ou a gente descarta, né, ou a gente realmente fala: "Não, isso aqui é verdade, eu vou estudar e vou entender o que está sendo passado para mim". Hoje, irmãos, a gente tem a graça de Deus de termos a Bíblia nas nossas mãos, né, que a gente chama o cânon bíblico. Então a Bíblia, ela foi a junção de todas as os livros, né, a gente sabe lá que a Bíblia não foi formada como um único livro, ela foi a junção de vários livros, através das testemunhas oculares que estiveram ao lado de Jesus e puderam escrever sobre a vida de Cristo, através também de homens inspirados, né, na verdade todos eles foram homens inspirados por Deus para nos deixar a Escritura, e hoje temos aqui do lado da gente, na nossa frente, as Escrituras. E isso às vezes a gente esquece da graça de Deus, de termos a Escritura e podermos consultá-la a todo momento. Então isso tem que ser lembrado, né, para a nossa vida, para a gente poder lê-la, para a gente poder compreendê-la, amá-la, né, porque ela é a Escritura, é a palavra de Deus. E aí nesse tempo, né, eu gostaria de também trazer para os irmãos algumas observações e queria que vocês também percebessem essas observações. Existe na Bíblia uma palavra muito importante, talvez seja a palavra mais importante que existe na Bíblia. Eu queria que vocês pensassem se eu estou falando a verdade agora. É, porque a gente não comentou dos bereanos, então existe uma palavra que essa palavra é uma das mais importantes da Bíblia. Depois eu explico, vocês podem falar: "Nossa, ele deve estar falando heresia agora". Não, não é nesse sentido não, tá gente. A Bíblia toda é importante, mas eu quero só que vocês entendam isso. Então eu vou fazer uma observação, e aí eu vou pedir para os irmãos pensarem que palavra que deve ser essa palavra dentro da palavra de Deus mais importante. Eu estou dando uma dica aqui. Já até acabei falando, né. Eu sei que é uma devocional, não é um estudo, mas, irmãos, se vocês observarem na pala na na nas escrituras, a gente vai ver, assim, centenas de vezes a palavra "palavra" na escritura. Sim, a palavra "palavra", porque, na época lá no Antigo Testamento, a gente tinha as escrituras, né, e estavam sendo formadas as escrituras, depois veio o Novo Testamento. E todas aquelas pessoas que viviam com Deus, eles sempre se direcionavam de forma à palavra de Deus. Então eles sempre falavam: "Olha, a palavra de Deus é isso, a palavra me veio e me ensinou isso, a palavra do Senhor dos exércitos, veio a palavra de Deus a mim". Então, irmãos, eh
quando eu fiz essa pequena brincadeira, né, dizendo uma palavra na Bíblia que é a mais importante de todas as palavras, é a palavra palavra dentro da Bíblia. Se vocês olharem, a palavra que é a Bíblia é a palavra. Então fica um círculo, né, vocês vão pensar que quando a pessoa lá dentro da Bíblia, quando a gente lê, pode ser Josué, Zacarias, Mateus, está falando conosco, né, através da inspiração de Deus e dizendo a palavra, ele está falando a Bíblia, ele está falando que é Deus na vida da gente. Ele está entrando em contato conosco através do quê? Da Bíblia. Ele está falando conosco através da palavra de Deus. Então, irmãos, eu queria passar, assim, rapidamente alguns versículos para vocês perceberem que desde Gênesis até Apocalipse, o quanto Deus, com a sua palavra, fala conosco, né, usando, irmãos dentro das escrituras, mostrando sobre a palavra de Deus. Então, por exemplo, se os irmãos, puderem acompanhar em Gênesis 15:1, diz assim, ó, a palavra de Deus. Olha que legal, como a gente usa essa palavra para falar de Deus falando conosco. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então, vocês podem perceber que Deus, ele vem e fala com o seu povo, ele fala diretamente com o seu povo, né? E depois, através do pecado, ele fala diretamente com o seu povo, através da escritura que foi deixada e inspirada por Deus, e homens escreveram elas e nos passaram essas informações, né. Eu estou usando alguns termos um pouco mais simples para os irmãos tentarem compreender o quanto é grande, o quanto cada letra, cada conjunção, cada pronome, cada informação dentro da Bíblia, ela nos leva a Deus. E por isso que sempre esses irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, se referiam à palavra, que é o que? A voz de Deus levando a eles o testemunho e o que eles deveriam fazer. Olha que interessante, alguns profetas, olha como que Deus falava com eles, Zacarias, Jeremias, Ezequiel, Jonas, eles, se vocês olharem lá, na Bíblia inteira, eles são levados a Deus pela palavra. E em Jonas, por exemplo, 1:1, começa assim, ó: "A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo". Para Ezequiel é a mesma coisa, ele fala: "A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo". Para Jeremias, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo. Para Zacarias, é a mesma coisa, ele está assim lá, na Zacarias 8:18, em Jeremias 33:23, em Ezequiel 25:1, em Jonas 1:1. Então todos eles não vieram dos seus próprios pensamentos, eles vieram do que Deus estava passando para eles. Eles foram inspirados por Deus, eles estavam passando essas informações a quem estava ao seu lado, para que eles também conhecessem a Deus. Aí se os irmãos olharem um pouco mais para frente, vocês vão ver lá em Salmos também, Salmo 119, 130, a revelação de que das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. A gente não pode pensar: "Poxa, é difícil para mim entender Deus. A Bíblia é muito complicada". Não, aqui nos Salmos a gente está vendo isso. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Ao simples. Nós nos consideramos simples. Deus veio a nós por causa do quê? Por causa da revelação da sua palavra. Em Mateus 12:37, a gente lê lá: "Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado". A palavra também veio para salvar e também veio para condenar. Então tudo é a palavra.
eu queria que os irmãos, depois dessa pequena devocional, nós pudéssemos pensar na nossa vida, o quanto a palavra que está dentro da palavra de Deus, né, a palavra, ela foi usada por todos que são os irmãos que viveram nos seus tempos na Bíblia e foram influenciados por ela, e quanto nós podemos ser também. E ela, assim, aquela pessoa ou aquela pessoa que ainda não ouviu, perdão, a palavra de Deus, ela já é condenada. Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a ignora ou, não vem a ser, chamada por Deus através do Espírito Santo, ela também é condenada, né. A palavra condena também, e a palavra salva. Então, olha que coisa maravilhosa, né. A gente lê isso em Salmo 119, 130, em Mateus 12, 37, e aí a gente continua seguindo a Bíblia, né, a Bíblia como um todo, e a gente vai passar em alguns versículos que eu fui, selecionando, tem muito mais do que esses que eu estou trazendo para os irmãos. Vocês vão ler lá em João 17:17, o futuro pastor, né, o seminarista, ele falou para nós esse versículo: "Santifica-os na verdade". Qual é a verdade, irmãos? A tua palavra é a verdade. A Bíblia explica a Bíblia. Santifica-os na verdade. Tá bom, onde eu vou buscar a verdade? Alguns devem perguntar. Será que eu vou escutar de um ou de outro? Posso até escutar algumas coisas e às vezes pode ser verdade, mas eu tenho que ir à Bíblia e falar lá e ler lá que aquilo que foi falado é a tua palavra e é a verdade. Eu preciso ser um beriano. Em Atos 12, 24, é a mesma coisa, irmãos. Entrando a palavra do Senhor, crescia e se multiplicava. Então a gente consegue perceber, olha, a palavra ela salva, ela justifica, ela condena, ela é a verdade, ela é multiplicada. A gente, em cada uma desses momentos que a gente está trazendo aqui, ela vai às pessoas, né? Ela vai de Deus, vai à pessoa através da palavra de Deus, né? O próprio presbítero Valdir, acho que nos estudos postou no nosso WhatsApp, né, a pessoa perguntando: "Mas fala comigo, meu Deus", aí tem uma bibliazinha descendo da nuvem sendo entregue para a pessoa, né. Muitas vezes a pessoa quer ouvir coisas a mais do que a Bíblia já diz, mas a Bíblia porque Deus desejou que nós ouvíssemos e conhecêssemos dele, e foi através da Bíblia que a gente conhece Deus. Então, quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, Ele nos escuta e Ele fala conosco através da Sua palavra, que é as Escrituras, que é a palavra de Deus. Em, em Atos 12, 24, nós temos lá, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, né? E aí em Romanos 10, 8, diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então ele diz lá, né, em Romanos, Paulo diz para nós que a palavra está na nossa boca, está no nosso coração, e ela vem da onde? Da pregação dos irmãos que conhecem a Deus. Então nós não nascemos conhecendo a Deus. Deus já sabe que nós iríamos conhecer. Nós conhecemos Ele através de ouvir e ler a palavra de Deus. Acho que eu falei umas 100 vezes já a palavra, mas é mesmo, esse é o objetivo, né. A quantidade de vezes que a gente vê ela na Bíblia, teria que ser a quantidade de vezes que a gente entende, conhece e fala também sobre ela, né. Eh, e em 1 Coríntios, irmãos, 12:8 também, fala assim: "Porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra da sabedoria, e a outro é, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento". A palavra, a Bíblia, a voz de Deus, tudo que sai da boca de Deus é tudo. Ela é conhecimento, ela é sabedoria,
ela vem do Espírito Santo, ela renova o nosso coração, ela nos abençoa, ela é a palavra. Vocês vão dormir de tanto que eu falo palavra, dormir e sonhar, e é para acontecer isso mesmo, é a palavra de Deus. Ela nos choca, ela nos abençoa, ela nos transforma, nos renova. É abençoado tudo isso, irmãos. Em Hebreus 6:5, a gente lê: "E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro". A palavra mostra o que nós somos e o que nós receberemos quando não estivermos mais aqui. Ela mostra que no futuro, estaremos junto a Deus, estaremos no mundo vindouro, como diz aqui em Hebreus 6:5. O que que vai acontecer nesse momento? Quem que vai estar lá? Como será a a a a nossa presença diante de Deus? A gente lendo em Apocalipse, a gente sabe como que será isso. Em 1 Timóteo 4:9 diz assim: "Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação". Opa, espera aí, como assim inteira? Eu não vou aceitar inteira, essa parte aqui eu não concordo não. Essa parte aqui nossa, não, ó, terremotos, ataques, todos esses tipos de problema, "Não, não, isso aqui é muito feio". "Não, Deus não fez isso não, isso aqui não concordo". Não, gente, a palavra está dizendo: "Fiel", ela é fiel, e esta palavra é digna de inteira, inteira é completo, total aceitação. Nós não podemos excluir aquilo que nós, achamos que não concordamos ou que não é bonitinho ou coisa do tipo. A palavra inteira ela é digna, é a palavra de Deus, é a história que Deus está nos dizendo sobre ele, sobre nós, e o quanto nós, devemos e devemos mudar a nossa vida e sermos transformados pelo Espírito Santo, pelo que Jesus fez na cruz. E continuando, irmãos, para fechar, em Apocalipse 1:2, diz assim: "O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu". Então, irmãos, assim, a gente tem aqui a história, eh, de Cristo na Bíblia. A gente sabe que a Bíblia fala completamente sobre Cristo, é a palavra de Deus, é a vida de Jesus, o quanto devemos ser agradecidos por Cristo em nossas vidas, e que o testemunho de Jesus na nossa vida deve ser um exemplo, deve ser um caminho que devemos seguir, porque os outros caminhos não nos levam a Cristo, somente Ele mesmo e Ele próprio nos leva a Cristo. Então, para nós finalizarmos aqui essa devocional, eu queria que os irmãos guardassem e lembrassem que a palavra es a palavra está na Bíblia, e ela sempre se refere à própria Bíblia e a tudo aquilo que Deus fez e falou com os profetas, com os homens que foram inspirados por Deus, com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, com os livros, com as cartas, com Apocalipse, com todos esses livros que se formaram o cânon bíblico para nós termos hoje Deus ao nosso lado, e o conhecimento de Deus e a vida que Deus deseja para nós ao nosso lado. Que esse ano a gente possa lembrar de sempre estarmos consultando as Escrituras, sempre estarmos vivendo as Escrituras e compartilhando as Escrituras, porque ela foi feita e foi falada para nós também com esse objetivo, de levarmos aos 4 cantos do mundo aquilo que Deus tem ensinado para todos nós. Eu acho que a oportunidade de termos a palavra e podermos falar aqui juntos, uns com os outros sobre ela, temos um momento de estudo, temos um momento de devocional, é é o maior é um dos ma acho que, assim, podemos dizer que é um dos maiores presentes que nós temos de Deus, né. É claro que a salvação é o primeiro, mas enquanto seres humanos aqui, né, enquanto homens convertidos e chamados por Deus,
é isso que Deus deseja de nós, né. E que Deus abençoe a nossa vida, e Deus abençoe os nossos trabalhos, a igreja, os irmãos, e que possamos estar unidos aí, tanto virtualmente e quanto presencialmente. Deus abençoe.